Número 7.210. Institui a Lei de Execução Penal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça Ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2. Do condenado e do internado. Capítulo 1. Da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada aos fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 9. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, inciso 1, entrevistar pessoas, inciso 2, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários. Artigo 9-A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Parágrafo 1-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos,
bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Capítulo 2 da Assistência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material. Inciso 2, a saúde. 3, jurídica. 4, educacional. 5, social. 6, religiosa. Seção 2 da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos ou não fornecidos pela administração. Seção 3 da Assistência à Saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal, e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Seção 4 da Assistência Jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, a egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Seção 5 da Assistência Educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União,
não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Artigo 21-A. O censo penitenciário deverá apurar: inciso 1. O nível de escolaridade dos presos e das presas. Inciso 2. A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. Inciso 3. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Inciso 4. A existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Inciso 5. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social. Inciso 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Inciso 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Inciso 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Inciso 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Inciso 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Inciso 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Inciso 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7. Da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8. Da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei: inciso 1. O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Inciso 2. O liberado condicional durante o período de prova. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho.
Capítulo 3 do Trabalho, Seção 1 Disposições Gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, alínea A, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Alínea B, a assistência à família. Alínea C, a pequenas despesas pessoais. Alínea D, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação previstas nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Seção 2 do Trabalho Interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem inspeção econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nesta hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagando de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou na sua falta, do estabelecimento penal. Seção 3 do Trabalho Externo. Artigo 36.
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas realizadas pelos órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Capítulo 4 dos deveres, dos direitos e da disciplina. Seção 1 dos deveres. Artigo 38. Cumpre o condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Artigo 39. Constituem deveres do condenado, inciso 1, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Inciso 2, obediência ao serviço e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 3, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Inciso 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Inciso 5, execução do trabalho nas tarefas e das ordens recebidas. Inciso 6, submissão à sanção disciplinar imposta. Inciso 7, indenização à vítima ou aos seus sucessores. Inciso 8, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Inciso 9, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Inciso 10, conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo 11. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Seção 2 dos direitos. Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 41. Constituem direitos do preso. Inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. Inciso 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Inciso 3. Previdência social. Inciso 4. Constituição de pecúlio. Inciso 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e recreação. Inciso 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde compatíveis com a execução da pena. Inciso 7. Assistência material à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Inciso 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Inciso 9. Entrevista pessoal e reservada com advogado. Inciso 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Inciso 11. Chamamento nominal. Inciso 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. Inciso 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Inciso 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Inciso 15. Contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
Inciso 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório ou ao submetido à medida de segurança, no que couber o disposto nessa seção. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Seção 3 da disciplina. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3º. São vedadas as sanções coletivas. Artigo 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito ou condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 181, parágrafos 1º, letra D e 2º desta lei. Subseção 2 das faltas disciplinares. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, que, inciso 1, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2, fugir. Inciso 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Inciso 4, provocar acidente de trabalho. Inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. Inciso 6, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Inciso 7, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inciso 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos, que, inciso 1, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3,
inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Inciso 2. Recolhimento em cela individual. Inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para o banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Inciso 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Inciso 2. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independente da prática de falta grave. Parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Inciso 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5. Na hipótese prevista do parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Seção 3. Artigo 53. Constitui sanções disciplinares. Inciso 1. Advertência verbal. Inciso 2. Repreensão.
Inciso 3. Suspensão ou restrição de direitos. Artigo 41, parágrafo único. Inciso 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. Inciso 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. Autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas: inciso 1, o elogio; inciso 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4. Da aplicação das sanções. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção 5. Do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso, pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção administrativa. Título 3. Dos órgãos da execução penal. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 61. São órgãos de execução penal. Inciso 1. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Inciso 2. Juízo da Execução. Inciso 3. O Ministério Público. Inciso 4. O Conselho Penitenciário. Inciso 5. Os Departamentos Penitenciários. Inciso 6. O Patronato. Inciso 7. O Conselho da Comunidade. Inciso 8. A Defensoria Pública. Capítulo 2. Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal,
penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe: inciso 1. Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Inciso 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Inciso 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Inciso 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Inciso 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Inciso 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Inciso 7. Estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal. Inciso 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas e outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades pela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Inciso 9. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 10. Representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3 do Juízo da Execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Artigo 66. Compete ao juiz da execução: inciso 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. Inciso 2. Declarar extinta a punibilidade. Inciso 3. Decidir sobre: a linha A. Soma ou unificação de penas. A linha B. Progressão ou regressão nos regimes. A linha C. Detração e remissão da pena. A linha D. Suspensão condicional da pena. A linha E. Livramento condicional. A linha F. Incidentes da execução. Inciso 4. Autorizar saídas temporárias. Inciso 5. Determinar. A linha A. A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. A linha B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. A linha C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A linha D. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha E. A revogação da medida de segurança. A linha F. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha G. Cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha H. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 6. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. A linha 7. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 8. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas
ou com infringência aos dispositivos desta lei. Inciso 9. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Inciso 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Do Ministério Público. Capítulo 4. Artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Artigo 68. Incumbe ainda ao Ministério Público: inciso 1. Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Inciso 2. Requerer, alínea A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Alínea B, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Alínea C, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Alínea D, a revogação da medida de segurança. Alínea E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Alínea F, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Inciso 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo 5. Do Conselho Penitenciário. Artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: inciso 1. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Inciso 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Inciso 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Capítulo 6. Dos Departamentos Penitenciários. Seção 1. Do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: inciso 1. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inciso 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Inciso 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Inciso 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante, do condenado e do internado. Inciso 6. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das Vagas existentes
em estabelecimentos locais, destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Inciso 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica, ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Parágrafo 1º. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio de monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar eventualmente desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2 do Departamento Penitenciário Local. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da Federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Inciso 2. Possuir experiência administrativa na área. Inciso 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia, assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Capítulo 7 do Patronato. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Artigo 79. Incumbe também ao patronato, inciso 1, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Inciso 2, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Inciso 3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8 do Conselho da Comunidade. Artigo 80.
haverá em cada comarca um conselho da comunidade, composto no mínimo por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta de representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 1, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Inciso 2. Entrevistar presos. Inciso 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Inciso 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ao internado em harmonia com direção do estabelecimento. Capítulo 9 da Defensoria Pública. Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incumbe ainda a Defensoria Pública. Inciso 1. Requerer, alínea A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Alínea B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Alínea C. A declaração de extinção da punibilidade. Alínea D. A unificação de penas. Alínea E. A retração e remissão da pena. Alínea F. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Alínea G. A aplicação de medida de segurança e sua revocação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Alínea H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. Alínea I. Autorização de saídas temporárias. Alínea J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Alínea K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Alínea L. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2º. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Inciso 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração da responsabilidade. Inciso 6. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo 9 da Defensoria Pública. Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados, em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incumbe ainda a Defensoria Pública, inciso 1, requerer, alínea A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Alínea B, a aplicação aos casos julgados de lei posterior, que de qualquer modo favorecer o condenado. Alínea C, a declaração de extinção da punibilidade. Alínea D, a unificação de penas.
A linha E, a detração e remissão da pena. A linha F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha H, a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o induto. A linha I, a autorização de saídas temporárias. A linha J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha L, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2º. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Inciso 3º. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4º. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 6. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4 dos Estabelecimentos Penais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Artigo 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Parágrafo 4º. Serão instaladas salas de aula destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Artigo 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, inciso 1, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Inciso 2º, serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo 2º.
Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Artigo 83-B. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente: inciso 1. Classificação de condenados. Inciso 2. Aplicação de sanções disciplinares. Inciso 3. Controle de rebeliões. Inciso 4. Transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Artigo 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Inciso 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Parágrafo 2º. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, ficará em dependência separada. Parágrafo 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Inciso 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situações diversas das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Artigo 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade em estabelecimento local ou da União. Parágrafo 1º. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação, para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos, que se dediquem às obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Capítulo 2 da Penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados, que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Capítulo 2 da Penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios
poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. Alínea A. Salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Alínea B. Área mínima de 6 metros quadrados. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cujo responsável estiver preso. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo. Inciso 1. Atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional em unidades autônomas. Inciso 2. Horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restrinja a visitação. Capítulo 3. Da colônia agrícola, industrial ou similar. Artigo 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas. Alínea A. A seleção adequada dos presos. Alínea B. O limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena. Capítulo 4. Da casa de albergado. Artigo 93. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Artigo 95. Em cada região haverá pelo menos uma casa de albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Capítulo 5. Do Centro de Observação. Artigo 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Artigo 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação. Capítulo 6. Do Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiátrico. Artigo 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial
previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Capítulo 7 da Cadeia Pública. Artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Artigo 103. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Artigo 104. O estabelecimento de que trata este capítulo será instalado próximo de centro urbano, observado na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Título 5. Da execução das penas em espécie. Capítulo 1. Das penas privativas de liberdade. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, inciso 1, o nome do condenado, inciso 2, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação. Inciso 3, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. Inciso 4, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. Inciso 5, a data da terminação da pena. Inciso 6, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Parágrafo 1º. O Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 84 desta lei. Artigo 107. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, editando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Artigo 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Seção 2 dos regimes. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: inciso 1, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 3, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4, 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 5, 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Inciso 6, 50% da pena, se o apenado for: a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. A linha B, condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. A linha C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Inciso 7. 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8. 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regimes são, cumulativamente: inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Inciso 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5, não ter integrado organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Artigo 114.
Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Inciso 2, apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a consecução de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais obrigatórias. Inciso 1. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Inciso 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Inciso 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Inciso 4. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1. Condenado maior de 70 anos. Condenado acometido de doença grave. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Inciso 4. Condenada gestante. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenada. Inciso 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Inciso 2. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada à restante da pena em execução, torne incabível o regime aberto. Incabível o regime. Artigo 111. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução, ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal. Seção 3. Das autorizações de saída. Subseção 1. Da permissão de saída. Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 1. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Inciso 2. Necessidade de tratamento médico. Parágrafo único do artigo 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Subseção 2. Da saída temporária. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos. Inciso 1. Visita à família. Inciso 2. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução
do segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução. Inciso 3. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Inciso 1. Comportamento adequado. Inciso 2. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se reincidente. Inciso 3. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras, que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Inciso 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrada durante o gozo do benefício. Inciso 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. Inciso 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender às condições impostas na autorização, ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Seção 4 da remissão. Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: inciso 1. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Inciso 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Parágrafo 2º. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas na forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Parágrafo 3º. Para fins de acumulação, nos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Parágrafo 5º.
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência, a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, começando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo 2º. Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Artigo 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Seção 5. Do livramento condicional. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público, o Conselho Penitenciário. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Alínea A. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Alínea B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Alínea C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Alínea A. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Alínea B. Recolher-se à habitação em hora fixada. Alínea C. Não frequentar determinados lugares. Artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido, e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução, para as providências cabíveis. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário.
Artigo 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou na falta pelo juiz. Inciso 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Inciso 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo em livro próprio será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Artigo 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá: a linha A, identificação do liberado; a linha B, o texto impresso do presente capítulo; a linha C, as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Artigo 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social penitenciário, patronato ou conselho da comunidade terão a finalidade de: inciso 1. Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2. Proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Artigo 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Artigo 141. Se a revogação for mantida por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado. Artigo 144. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3, parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo.
Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Artigo 146. O juiz, de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Seção 6. Da monitoração eletrônica. Artigo 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: Inciso 2. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Inciso 4. Determinar a prisão domiciliar. Artigo 146-A. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Inciso 1. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Inciso 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Inciso 1. A regressão do regime. Inciso 2. A revogação da autorização de saída temporária. Inciso 6. A revogação da prisão domiciliar. Inciso 7. A advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Artigo 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Inciso 1. Quando se tornar desnecessária ou inadequada. Inciso 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Seção 6 da monitoração eletrônica. Artigo 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: Inciso 2. Autorizar a saída temporária do regime semiaberto. Inciso 4. Determinar a prisão domiciliar. Artigo 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Inciso 1. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Inciso 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, ou de permitir que outrem o faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, inciso 1, regressão do regime. Inciso 2, a revogação da autorização de saída temporária. Inciso 6, a revogação da prisão domiciliar. Inciso 7, a advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Artigo 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Inciso 1. Quando se tornar desnecessária ou inadequada. Inciso 2.
se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Capítulo 2. Das penas restritivas de direitos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Seção 2. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 149. Caberá ao juiz da execução, inciso 1, designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deve trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Inciso 2, determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Inciso 3, alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Parágrafo 1º. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como a qualquer tempo comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Seção 3. Da limitação de fim de semana. Artigo 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Seção 4. Da interdição temporária de direitos. Artigo 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição, do artigo 47, inciso 1, Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Artigo 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz
da execução ou descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Capítulo 3. Da suspensão condicional. Artigo 156. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Artigo 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Parágrafo 3º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada, com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção para fins legais qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar audiência admonitória. Artigo 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Artigo 162.
A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo, a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Capítulo 4 da pena de multa. Artigo 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado, para no prazo de 10 dias pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo, sem pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Artigo 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 desta lei. Artigo 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 52 do Código Penal. Artigo 168. O juiz poderá determinar a cobrança da multa se efetue mediante desconto do vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte: inciso 1. O limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de 1/10. Inciso 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz, a quem de direito. Inciso 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Artigo 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício, executando-se a multa, na forma prevista neste capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Artigo 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente, com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Artigo 168. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Título 6.
da execução das medidas de segurança. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. Artigo 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Artigo 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1. A qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. Inciso 2. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Inciso 3. A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial. Inciso 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Parágrafo 2º. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto nos artigos 8 e 9 desta lei. Capítulo 2. Da cassação da periculosidade. Artigo 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando o seguinte: inciso 1. A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Inciso 2. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Inciso 3. Juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. Inciso 5. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 6. Ouvidas as partes ou realizadas diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Artigo 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Artigo 177. Nos exames sucessivos, para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Artigo 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para desinternação ou a liberação. Título 7 dos incidentes de execução. Capítulo 1 das conversões.
Artigo 180. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que: inciso 1. O condenado a esteja cumprindo em regime aberto. Inciso 2. Tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. Inciso 3. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Artigo 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, alínea A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabendo, ou desatender a intimação por edital. Alínea B, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. Alínea C, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Alínea D, praticar falta grave. Alínea E, sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se-á a exercer atividade determinada pelo juiz, ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e E do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado, ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação, se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Capítulo 2. Do excesso ou desvio. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. O Conselho Penitenciário. Inciso 3. O sentenciado. Inciso 4. Qualquer dos demais órgãos da execução penal. Capítulo 3. Da anistia e do indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento
deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará, de acordo com o disposto no artigo anterior. Título 8. Do procedimento judicial. Artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Título 9. Das disposições finais e transitórias. Artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Artigo 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Artigo 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal, ou outros casos expressos em lei. Artigo 203. No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares e regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal
e penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Parágrafo 4º. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Artigo 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 3.274.